Olá, muito boa noite. Hoje é quinta-feira, está no ar o nosso esporte, mas é até que enfim começou a Copa do Mundo, o evento futebolístico mais importante do mundo. E a Rússia e os donos da casa começaram com tudo, uma goleada de 5-0 sobre a Arábia Saudita. E você participa com a gente respondendo a nossa pergunta de hoje. A Rússia pode ser a zebra do Mundial? Os donos da casa podem chegar longe? Até para passar de fase é um pouco complicado, mas para responder a essas e outras perguntas, Gabriel Plaza. Tudo bem, Roberto? Tranquilo? Gostou do início da Copa, da abertura? Legal, a Copa sempre o evento mais esperado de 4 em 4 anos e é sempre legal acompanhar desde o começo até o final. Esperamos que dia 15 de julho a gente esteja torcendo para o Brasil ser hexa. Daqui a pouquinho a gente vai falar de Copa do Mundo, você vai responder essa pergunta também. Mas vamos falar um pouquinho de Campeonato Brasileiro. Ontem teve a última rodada antes da parada para essa Copa. O São Paulo jogou um dia antes contra o Vitória, aplicou uma goleada por 3-0 e o Tricolor terminou na terceira posição ao lado do Galo, 4 pontos atrás do Flamengo, líder da competição. A posição que o São Paulo termina na tabela é até inesperada, né? Bem inesperada pelo começo de ano que o São Paulo teve. Ninguém esperava, na verdade, que o São Paulo fosse tão longe e era invicto até esses dias no Campeonato Brasileiro. Perdeu para o Palmeiras. Então, São Paulo é a surpresa desse começo de temporada aí, pelo menos dessas 12 primeiras rodadas. A gente espera para voltar da Copa, para a gente ver como vai continuar esse ano de São Paulo, porque foi um tiro curto, 12 jogos só, então pode ser que essas coisas aconteçam. O Sport até esses dias era vice colocado no Campeonato Brasileiro. Então, quando voltar da Copa, o decorrer do campeonato, o campeonato vai andar, a gente vai ver se São Paulo é tudo isso mesmo, ou se só foi esse tiro curto aí das 12 primeiras rodadas. E ontem o Santos entrou em campo no Rio de Janeiro contra o Fluminense e Bruno Henrique marcou um belo golaço. O time titular fazendo gol, né? Pra mim é um motivo de muita alegria, né? Depois de muito tempo, né? Que eu fiquei fora aí. E quando voltei novamente, machuquei de novo. Depois machuquei novamente, quadril. E isso foi o ano, né? Começando, só o começo do ano pra mim. Mas graças a Deus, hoje Deus me honrou, me abençoou pra estar voltando ao time titular, né? E duas oportunidades que eu tive, né? Graças a Deus, a última que eu tive ali no jogo, eu pude fazer o gol, ajudar a equipe a sair com essa vitória. Estou muito feliz, mais uma vez. Quero agradecer a todos que estiveram comigo, ao grupo, aos fisioterapeutas que teve, os médicos, os oftalmos e também minha esposa, né? Meu filho aí que tá por vir, o Lorenzo. Eu ia te perguntar isso, ali no gol rolou comemoração especial, né? Essa comemoração já estava muito tempo, né? Previsto, né? A lesões me atrapalhou e hoje, né? Eu pude abençoar, fui abençoado, né? Fui honrado para fazer esse gol hoje para ela e para o meu filho. Tá aí o Bruno Henrique que salvou por enquanto o emprego do Jair Ventura, que estava ali, que se perdesse, provavelmente não continuaria no comando do Peixe, né? O Jair Ventura, assim como o técnico do Corinthians, o Osmar Loss, estão meio pendurado assim. O Jair Ventura ganhou esse tempo da Copa do Mundo para poder trabalhar o elenco, mas ainda assim continua devendo como técnico por tudo que ele fez no Botafogo. Esperava-se muito mais dele no Santos e com principalmente o ataque que o Santos tem, se espera bons jogos e bastante gols da equipe do Santos. Então é difícil você entender o que está acontecendo. O Gabigol, agora o Bruno Henrique voltou depois de várias lesões. Rodrigo, Sacha, são jogadores que sempre foram fundamentais onde passaram. Então fica difícil entender essa má fase do Santos. E é bom esse gol do Bruno Henrique, que o alívio do jogador, né? Ele mesmo falou, esse ano um ano de um pouco de azar. Lesão nos olhos, depois no quadril, depois teve no joelho também.
mas parece que agora voltou bem, vai ter esse tempo para ficar 100% em forma e voltar com tudo para ajudar o Santos. Né? Sim, o Bruno Henrique é um grande jogador. Ano passado ele foi o destaque da equipe do Santos no Campeonato Brasileiro. Então ele em forma, ele conseguindo jogar os 90 minutos, ele é importante, assim como o Gabigol e o Rodrigo também são importantes. Nesse trio aí, provavelmente o Sacha vai ficar de fora, mas mesmo assim, tendo um reserva da altura do Sacha, que sempre jogou bem no Internacional, começou bem essa passagem pelo Santos, ele ter um reserva a essa altura é importante para a equipe do Santos para poder rodar o elenco, sem contar que tem o Copete também, que jogou esse último jogo. Então o Santos tem um bom elenco, só não está encaixando, e o Jair Ventura tem esses 30 dias aí para tentar encaixar o elenco. E quem parece que não encaixou no comando do Corinthians foi o Osmar Loz, mais uma derrota para o comandante do Timão. Certamente sai muito frustrado, a gente talvez vivesse o nosso melhor momento dentro da partida, na segunda etapa. Tivemos um bom número de passes, tivemos as nossas melhores situações nessa reta final da partida e fomos mais uma vez penitenciados por um gol no final do jogo, como foi em Porto Alegre, como foi contra o Flamengo também, já nos últimos 10 minutos da partida. A gente precisa trabalhar e melhorar essas questões. O que não está te agradando assim, e além desse fato, claro, que você citou de tomar o tempo final, e por que na tua visão caiu tanto daquele início que era muito promissor, até a gente chegava a comentar que, será que tem mais uma arrancada, né, com 3 vitórias seguidas, e agora você vê lá o Corinthians a 11 pontos do primeiro colocado. Por que caiu tanto, Lócio? Olha, a gente tem algumas explicações, algumas considerações, é claro que tem muita coisa que é de cunho de rendimento pessoal que a gente tem que trabalhar, algumas coisas de questionamento, de questões coletivas, mas efetivamente a gente tem que se agarrar na condição de que o time tem condições de melhorar. Assim que a gente receber talvez o retorno desses jogadores que a gente tratou na coletiva pré-jogo de falta de atletas, certamente o time encorpa, a possibilidade de variação, a possibilidade de jogadores com maior peso, né, e capacidade talvez de rendimento, né, do que estavam rendendo quando saíram da equipe, a gente espera a gente tem certeza que isso vai retornar. É uma certeza que define o seu futuro sob o comando do Corinthians. A culpa é dele, é do elenco que está com o time reserva, meio a meio, como que está essa situação indesejada do Corinthians? Ele tem apenas uma vitória. Em 7 jogos. 7 jogos. Tudo ajuda para dar errado, né? O Corinthians com vários desfalques, jogadores importantes, o Balbuena, o Jadson principalmente, o Cleison, são jogadores importantes do time do Corinthians que estão do lado de fora. O Romero também não tá. Então, tudo ajuda para o fracasso do Osmar Loz. Mas, em contrapartida, ele também não pode se apoiar nisso e falar, só estou perdendo por causa disso. Não, o Corinthians é e sempre vai ser um time grande e precisa dos resultados. Jogando contra o Bahia fora de casa, mesmo fora de casa, jogando com o Vitória em casa, precisa ganhar, precisa dos resultados. E o que pode pesar para ele não sair do comando do Corinthians é justamente os desfalques. Então, ele precisa desse tempo. É bom essa parada para a Copa para o Corinthians. Vai ter um tempo para trabalhar, para entender a nova filosofia do novo técnico. E aí sim, ele colocar o que ele pensa em campo e tentar os resultados. Você acha que ele acaba perdendo um pouco de moral com os jogadores, dizendo, olha, quando os titulares, que ele está deixando claro, né? Quando os titulares voltarem, a situação vai ser diferente. Quer dizer, os reservas não dão conta do recado. Então isso é ruim para ele, porque quando você tá em um time grande, você dá entrevista e todo mundo vê. Não tem como. Tá lá na internet, faz live no Facebook, no YouTube, tá lá, todo mundo vai ver, pegar o trecho que quiser. Então é ruim ele fazer isso porque jogador de futebol, o titular treina tanto quanto o reserva, o que diferencia a qualidade técnica. Então ele fala isso que quando eles voltarem eu vou usar eles e o pessoal vai sair, é difícil pro jogador ouvir isso. Com que motivação o cara vai trabalhar? Pô, consegui meu espaço agora, vou tentar trabalhar para eu continuar tendo essa sequência. E ouve o técnico falando que
quando voltar Romero, Cleison, Balbuena, esse pessoal, já vai sair todo mundo. Então é difícil, ele precisa começar a se portar mais como técnico de time profissional. Ele não está mais na categoria de base. Então, começar o pensamento diferente, porque isso em uma entrevista coletiva não pode falar. Pois é, e ontem o Palmeiras enfrentou o líder Flamengo, na bola ficou 1-1, mas em expulsões também teve empate, 3-3. No retorno do segundo tempo, a gente teve aí 3 oportunidades boas, né, de ampliar o marcador e que daria uma tranquilidade na partida. Né, não foi falta de capricho, né, uma grande defesa, né, depois uma finalização do Del William, né, que foi bloqueado na frente do gol. O Dudu teve uma oportunidade também. Né, e nós estamos jogando um clássico do futebol brasileiro. Né, e nesse momento, quando você consegue ser eficiente, você tem a oportunidade de aumentar um placar diante de um adversário que é muito forte. Né? Mas, mesmo assim, o Flamengo teve uma oportunidade, né, com o Everton num cruzamento e o gol oriundo de um escanteio. A gente sente, né, a vantagem que a gente deixou escapar, assim como deixou contra o Ceará. Mas eu acho que foi um grande jogo. Né? Tirando o evento do final do jogo, que de fato não precisava ver. Mas ali na confusão, a iniciativa foi de separar todos para não estragar o espetáculo, né, que na minha opinião foi de um grande nível. Roger, só concluindo, não acho que haja descontrole. Né? Por vezes, como eu disse, no calor do jogo ali é difícil, né? Tem que manter os nervos no lugar, né? Mas eu sei quanto é difícil. Eu acho que o árbitro conseguiu visualizar quem de fato ali se envolveu e me excluiu do jogo. Pois é, bom resultado para o líder Flamengo, empatar com o Palmeiras fora de casa. Tá muito bem, agora tem o São Paulo e o Atlético Mineiro na cola, mas não deixou de distanciar muito. E o Palmeiras, se por um lado é bom para o Flamengo, o Palmeiras poderia dar mais graça para o Campeonato Brasileiro. Se o Palmeiras ganha, fica 3 pontos do São Paulo e Atlético Mineiro, não é isso? Então, ia dar mais graça para o Campeonato Brasileiro, um jogo de diferença, o próximo jogo já é São Paulo e Flamengo, já poderia trocar o líder. Mas é empate com o líder do campeonato, mesmo sendo em casa, é importante sempre somar ponto contra o pessoal de alto escalão. Ganhou do Grêmio fora de casa, então a torcida acreditava que poderia repetir a boa atuação contra o Flamengo. E o Palmeiras, nesses 2 últimos jogos, sofreu do mesmo mal. Faz o gol no começo do jogo, senta no resultado e aí vai cadenciando, até tomar o gol, tomar empate. Contra o Ceará foi assim, abriu 2-0, sentou no resultado, tomou empate. O Flamengo abriu 1-0 jogando melhor que o time do Flamengo perdido em campo, jogando melhor, atacando mais, criando oportunidades, desligou do jogo, e aí tomou empate, aí não conseguiu mais, e no final teve a confusão generalizada. O que aconteceu, né, nessa confusão? Tivemos 3 expulsões para cada lado e, de certa forma, até acabou ajudando o São Paulo, porque na volta da Copa do Mundo, o Flamengo enfrenta o São Paulo com 3 desfalques. Com mais de 3, né? Porque Vinícius Júnior e Felipe Viseu já vão, né? Total. Então, o Cuejar falou que estava apanhando no jogo inteiro e não ia ficar quieto. E aí ele deu uma entrada no Dudu, o Dudu e o Lucas Lima ficaram bravos. Começou uma confusão generalizada. O Jailson entrou no MMA lá, deu uma chave de braço no cara. Alô? Não sei, deu um mortal lá, jogou o cara longe. E expulsou 3 jogadores de cada lado. Só que ele expulsou, em vez dele acrescer o tempo depois da expulsão, ele simplesmente encerrou o jogo. Então, eu não entendi direito o que aconteceu para o juiz encerrar o jogo logo após a expulsão. E o juiz perdeu a mão do jogo logo no começo. Teve uma entrada dura do Felipe Melo, que ele deu cartão amarelo de longe para o Felipe Melo, não chegou nem perto, não falou, para de fazer isso. Então o juiz perdeu a mão e ele que começou com toda essa confusão durante o jogo. Pois é, pelo jeito isso tudo vai acabar em pizza, mas se é pra acabar em pizza, tem que acabar na Pizzaria e Churrascaria Caravana. Alô,
pessoal do Esporte Mais, meu recado é pra você e no momento que bate aquela fome gostosa, eu tô aqui com o Ronaldo da Churrascaria Caravana ao meu lado pra te falar de um buffet super variado de gastronomia brasileira. Tem pizzaria também, tem rodízio de pizzas, tudo você vai encontrar aqui pra matar a fome com preço especial. Tem promoção, não tem, Ronaldo? Isso mesmo, no almoço de segunda a sábado, mulher só paga 50% do valor da refeição. Maravilhoso, olha, e tem rodízio de pizza também, Isso, né? a partir das 18 horas a gente tem um maravilhoso rodízio de pizza com uma grande promoção. De segunda a sexta, somente R$ 27,99 por pessoa, rodízio completo. E tem pizza doce também, que é Pizza maravilhosa. doce, salgado, uma grande variedade. Eu já experimentei aqui, olha, posso te garantir que é realmente uma delícia. Então, você que está passando por aqui no endereço... Rua Carlos Olavo Vicentini, número 77, e o telefone para contato é o 4341-7688. Não perde mais tempo, Churrascaria Caravana, sua fome no lugar certo. Tá aí, Pizzaria e Churrascaria Caravana, os melhores do Grande ABC. Pessoal, a gente vai para um rápido intervalo, não sai daí que daqui a pouco a gente volta. Estamos de volta com o Esporte Mais, agora vamos entrar no assunto Copa do Mundo. Hoje tivemos a abertura do Mundial e a Rússia simplesmente atropelou a Arábia Saudita. The focus switches to Russia for the 21st edition of the FIFA World Cup and the opening match between the host nation and Saudi Arabia. Time from Salman. Back in again, free header! And Russia score the opening goal of the World Cup. It's Kaczynski who rises highest. And a better start the host nation couldn't have wished for. 11 minutes gone in the Luzhniki Stadium. Sigoyev's gone down, and that's bad news for Russia. No one near him when he went over. He's just clutching the back of his left hamstring at the moment. And Russia are going to make a change. Denis Chershov, the man who plays his club football for Villarreal in Spain, to come on. Here's Golovin. On his own at the moment, now he's got support. Here is Cherchev again, the pass was a little short. Cherchev! Brilliant finish! Two defenders, both failing to get a challenge in. And Russia double their advantage before half-time. With a change been made here by Russia. Artem Zuba is the player coming on. Here's Golovin, great ball across! Wouldn't you just know it? The man who's just come off the bench keeps up that record. And surely now Russia can celebrate 3 points in the opening match of the World Cup. There's another great throw. What a goal that is! Stunning strike from Cherchev. And a goal that you'll be seeing a lot more of over the next few days. You can be sure of that. In comes a free kick. Golovin! They have got a fifth, direct from the free kick. And Russia are laying down a marker on down. Que belo espetáculo. Agora você pode responder a nossa pergunta de hoje. A Rússia pode ser a zebra da competição? A Rússia mostrou... É que também a Arábia Saudita é um time que não é tão potente assim. A gente vai ver contra o Uruguai, contra o Egito, que a Rússia pode ser sim a Costa Rica, que foi na última Copa, que chegou longe, eliminou seleções fortes, mas caiu para a Holanda, mas chegou longe para a Costa Rica, que não tem muita pretensão. Então a Rússia pode ser sim a zebra desse torneio. Começou bem, jogando em casa, então é sempre... Quando a seleção joga em casa, ela pode ser o mais fraco que for, ela tem o apoio da torcida, então o jogador sempre vai dar 110, 115% dele. É sempre importante você ter aquele apoio da torcida, apoio da massa, e a Rússia tem. E já enfiou 5 na Arábia Saudita, mesmo que não é um time de tanta expressão. Quando você pega um time mais fraco que o seu, você tem que fazer um monte. Você fazer 1-0 e segurar, fazer 2-0 e segurar, não. Você tem que atacar e fazer um monte de gol. Foi o que a Rússia fez. Parabéns ao treinador, né? As alterações deram certo. Fez
2 alterações, fizeram 3 gols os substitutos. Pois é, e nesse mesmo grupo a gente tem o Uruguai e o Egito. O Uruguai deve ficar com a primeira colocação, até pela tradição, pelo elenco que tem. A Rússia briga com o Egito, né? A Rússia e o Egito tem o diferencial que é o Salah, que pode não jogar esse primeiro jogo de amanhã contra o Uruguai, mas é um jogador importante no cenário mundial do futebol. Então, o Egito tendo esse desequilíbrio, esse jogador ao lado, é um ponto a mais, mas mesmo assim é futebol, são 11 contra 11, o Salah pode não estar num dia bom e a Rússia eliminar o Egito. Então o Uruguai, pelo que aponta o futebol, o Uruguai vai se classificar e aí a briga do segundo lugar vai ficar entre Rússia e Egito e quem fizer o maior saldo de gol contra a Arábia Saudita. Pois é, Gabriel, amanhã você volta então pra gente falar de seleção brasileira aqui. Domingo tem a estreia do Brasil contra a Suíça, né? É isso aí, domingo tem. Jogo importante, primeiro jogo, atenção lá no alto, Brasil e Suíça, precisamos ganhar o primeiro passinho de 7 para ser hexa. Valeu então, pessoal, Esporte Mais vai ficando por aqui, amanhã a gente volta para falar da seleção brasileira e muito mais de Copa do Mundo. Até amanhã.